O grande desafio de desapegar. Isso pode ser, às vezes, difícil para algumas pessoas. Então eu quero falar sobre isso com vocês aqui hoje para trazer um pouco mais de clareza e, de repente, facilitar a vida de vocês na hora de fazer esse desapego. Talvez vocês digam assim, Eliane, mas por que você fala tanto em desapego? Né? Teu negócio não é organizar? O que tem a ver desapegar? Mas, gente, se nós formos pensar bem, o desapego ele está relacionado a várias áreas da nossa vida. Ó, para pensar comigo. Vou falar um tipo de apego aqui emocional, tá? A pessoa termina um relacionamento. Mesmo que ela retome a vida dela, parta pra outra, se ela ficar de alguma maneira emocionalmente ligada àquele relacionamento anterior, isso vai atrapalhar a vida dela de avançar. Vai atrapalhar ela de se envolver pra valer com outra pessoa, de ter sentimentos verdadeiros por outra pessoa, enquanto ela permanecer de alguma maneira ligada àquilo. Vocês concordam comigo? Se a pessoa vai pra um outro relacionamento com um apego emocional no relacionamento anterior, ela não vai conseguir estar ali presente 100%. Ela não vai conseguir estar ali pra valer. Então é um tipo de desapego também. Outro tipo, profissional. Se você muda de carreira, né, muda de profissão, se você sai de um emprego e vai pra outro, muda de ramo, né? Quantos de nós não trabalhou de funcionário e depois se tornou autônomo? Mas se você não se desliga daquele lugar anterior, se você continuar apegado a algumas coisas ali, você não progride profissionalmente. Eu vou dar um exemplo para vocês disso. Eu trabalhei 8 anos no banco HSBC. E depois que eu saí do banco, eu guardei os meus terninhos. Eu tinha já dado uma engordadinha também, que eu tive a Annalise, mas eu guardei na expectativa de emagrecer todos aqueles quilos que eu estava acima e voltar a usar aquelas roupas. Só que na realidade, o meu contexto, depois eu fui para uma outra empresa que eu podia trabalhar um pouco mais despojada. Então, mesmo que eu emagrecesse, não era terninho mais que eu ia usar. E por fim das contas bonitas, eu acabei guardando vários terninhos que eu tinha, vários conjuntos de Oxford, de... como que chama aquele tecido? Spandex, eu acho. Guardei por muitos anos. E se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, eu não teria guardado, porque não faz mais parte. Se vocês perguntarem, Eliane, você tem algum terninho no seu guarda-roupa? Para dizer que não, eu tenho só a parte de cima. Hoje, o meu estilo não é mais de usar calça social daquele jeito. Então, e eu guardei também, gente, o meu crachá de bancária. Eu guardei pins que eu recebia, tipo um brochezinho assim de premiação que eu recebia por vendas. Guardei várias coisas num pacote assim. E todos os anos, quando eu ia fazer a limpeza de papelada e tudo mais, eu olhava para aquilo assim com um apreço e eu me imaginava 20 anos depois mostrando para as minhas filhas aquilo e contando, olha, mamãe trabalhou no banco, olha aqui o meu crachá, olha aqui o meu PIN que eu recebi. E aí, gente, eu fui entender, olha, não faz sentido, o que eu passei ali, o que eu aprendi ali, me trouxe onde eu tô hoje, eu sou muito grata. Mas não faz sentido eu carregar bagagens de cada empresa que eu trabalhar só para que depois eu conte essa história para os meus filhos, né? No meu caso, o meu motivo de guardar essas coisas era esse. Pode ser que você esteja guardando coisas aí da sua vida profissional antiga por outros motivos. Né? Porque você amava trabalhar naquele lugar, porque você amava as pessoas que trabalhavam ali com você. Mas assim, hoje eu entendo que não fez sentido para mim guardar essas coisas. O desapego, ele não tem a ver só com a organização da casa, gente. Tá? Então eu vou fazer uma organização aqui nos meus armários da cozinha, eu tenho que fazer desapego. Eu vou fazer lá no quarto, tem que fazer desapego? Sim, mas se a gente for parar para pensar, o desapego ele está vinculado à nossa vida também em outras áreas. Tenho todos os meus diários desde quando comecei a dar aula e não uso eles novamente, mas não tenho coragem de jogar. Amanda, eu entendo perfeitamente porque eu guardava todas as minhas agendas de todos os anos. Então eu tinha aqui em casa mais ou menos assim, por alto, 15 agendas. E daí todo ano, quando o ano virava, eu comprava uma nova agenda, eu falava, mais uma agenda para eu guardar. E eu pegava aquelas agendas, eu folheava, e eu falava, nossa, eu anotei essa pregação e ela foi tão boa, eu não quero jogar fora por causa disso. Nossa, mas eu fiz esse orçamento, vai que alguma hora eu preciso desse orçamento para comparar com um orçamento novo. Gente, eu tô contando essas coisas para vocês, da minha vida, porque eu sei que tem gente que pensa igual, que age igual, que faz igual, e eu quero ensinar vocês a se liberar disso. Porque essas agendas, chegou uma hora que eu precisava de espaços maiores para guardar. A verdade é que depois, quando eu decidia de novo manter aquelas agendas ali, eu passava o ano todo, o próximo ano todo, sem colocar a mão nelas. Nunca mais eu folheava para ler aquela pregação tão importante que eu anotei. Nunca mais eu pegava aquele orçamento para comparar com um orçamento novo. Quando você faz um novo orçamento para sua casa, você não vai parar para procurar um orçamento que você fez 2, 3 anos atrás. E outra, que finalidade isso tem? É um novo momento, né? Então, assim, eu me libertei disso, desapeguei de crachá de emprego antigo, de PIN do emprego antigo, e aí eu dei tchau para essas agendas, foram todas pro lixo. Eu tenho hoje na minha casa a agenda desse ano, que é a que eu tô usando.
O ano que vem a agenda 2021, a de 2020, adeus. Porque senão, gente, a nossa casa vai virar uma bomba relógio. Como é que vai ser a nossa vida daqui 15 anos, daqui 10 anos? Com tanta coisa que a gente guarda por um bom motivo. Olha lá, ó, minha irmã tá me entregando. Pirava com as suas agendas. Não tinha, Elaine, mania de agenda e de guardar agenda? Gente, eu sou a mulher do papelzinho. Aqui, ó, meu caderno, minhas anotações, minha agendinha aqui, ó. Eu fui reduzindo o tamanho também, que eu usava a agenda do tamanho desse caderno aqui, ó. E aí eu fui reduzindo, mas hoje meu material de trabalho basicamente são esses dois. O cadernão, que eu anoto minhas lives, as coisas do meu curso, e a agenda que eu anoto as coisas do dia a dia. Eu entendo isso como essencial, tá? Pra gente se manter organizado. Só que o que não é normal é a gente guardar esses objetos. O grande desafio de desapegar, porque isso é realmente algo desafiador pra todos nós, tá? Eu coloquei alguns tópicos e agora eu vou explanar esses tópicos aqui pra vocês. Vocês podem ir comentando, tá bom? Fiquem à vontade. Então vamos lá, gente. O primeiro tópico que é um grande desafio para algumas pessoas na hora de praticar o desapego, principalmente quando se trata de coisas muito pessoais, como roupa, calçado, aquelas coisas que a gente compra em maior quantidade. De repente, para algumas mulheres aqui, não é roupa e calçado, mas é o Tupperware da marca Tupperware. Eu conheço pessoas que não têm mais onde guardar isso na cozinha, mas elas continuam comprando. Então, quando chega um momento de estabelecer uma organização ali, e antes dessa organização vem o processo de desapego, a pessoa se barra na questão do preço. Fala, não, mas eu investi muito, paguei muito caro nisso, então eu não vou desapegar. Então, eu quero deixar para vocês uma frase aqui, eu considero uma frase chave, tá bom? E todos esses tópicos vocês vão se fazer essa pergunta. É o seguinte: faz sentido para mim hoje? Talvez no momento que você pagou caro nessa roupa, nesse sapato, nessa decoração, nesse móvel, nessa Tupperware, nessa maquiagem, talvez quando você investiu alto nisso, fazia sentido para você. Ou não, talvez você comprou por impulso, por compulsão, né? Por uma promoção imperdível, você não podia ficar de fora e você comprou por comprar. Mas quando você para pensar que você pagou caro naquilo, você não quer desapegar. Então você tem que se fazer essa pergunta: faz sentido para mim hoje? E quando a gente para, gente, e a gente é franca, a gente tem que ser sincera com nós mesmas, talvez a resposta para essa pergunta é não faz sentido para mim hoje. Ó, eu quero contar para vocês duas coisas que eu fiz, olha só. Eu tava contando pro Agostinho aqui agora há pouco, ele falou assim, quase que estraga o casamento. Antes da gente casar, passou um vendedor ambulante de Minas Gerais na minha casa e ofereceu aqueles enxovais de Minas. Gente, é maravilhoso aquilo, né? E eu lembro, na época, eu já tava no banco, ganhava bem, mas o valor que eu paguei naquele enxoval era um jogo com 8 peças, se eu não me engano. Lençol sobre lençol, as duas fronhas, mais alguma coisa que eu não lembro. Acho que os enchimentos, não sei. Gente, eu paguei tão caro naquele enxoval de Minas. Eu dei cheque pro vendedor, lembro que eu dei vários cheques pra ele, fiquei meses pagando aquilo. A gente tava fazendo as contas aqui, hoje que valeria quanto, você falou? Mais que o salário, talvez hoje assim, o dobro do salário. Então o salário tá 1.200, hoje equivaleria a R$2.400 que eu paguei naquele jogo. Eu não ganhava aquilo, eu paguei 2, 3 vezes mais do que eu ganhava na época. Eu lembro que o Agostinho ficou louco comigo, eu toda empolgadinha fazendo meu enxoval pra casar, eu falei, não, mas é uma coisa boa, né? E foi algo assim muito caro. E quando chegou um momento na minha vida, anos depois de casada, que eu precisava, um deles rasgou, daí de tanto usar o lençol rasgou, eu fiquei só com sobre lençol. Mas eu lembro que eu pensava em doar, eu lembrava do quanto eu paguei. Ai, mas eu paguei tão caro, se eu doar isso aqui, o Agostinho me mata, né? Então, eu tô olhando ali que ele tá por ali. Então, realmente, essa questão do paguei caro, ela nos atrapalha na hora de desapegar. Mas a pergunta que a gente tem que se fazer é, faz sentido pra mim hoje? Uma outra coisa que eu fiz, bonitas, aí eu já tava casada, quase deu divórcio mesmo. Eu fui numa loja, Cornélio, eu era muito consumista, eu era muito gastona, eu gastava muito além do que eu ganhava e meu salário não dava pra mim, o Agostinho vivia me socorrendo. Já contei isso aqui pra vocês, sarei, tá, gente? Eu fui numa loja e eu me apaixonei por um sapato que custava, na época, ele custava 400 e poucos reais, e eu chorei lá uns contos, ele saiu 300 e pouco. Só que pra aquela época era muito caro. Era um mule, aquele sapato de bico, mas que atrás não é fechado, uma tirinha, é mule, né? Gente, ele era de strass, dourado. Pensa num sapato chique, lindo sapato. Lindo, maravilhoso e duro. Pensa num sapato desconfortável. Toda vez que eu usava aquele sapato, eu ficava com raiva. Sapato duro, desconfortável. Mas eu não desapegava dele, eu usava esporadicamente, porque o sapato era puro brilho, né? Eu penso que foi uma compra emocional. Talvez naquela fase minha ali, ganhando bem, e quando mais nova, eu não tinha condição de comprar tudo que eu queria. Então, quando eu vi o sapato e achei lindo, falei, agora eu tenho condição de comprar. Condição entre aspas, né? E fui e me afundei naquele sapato. E fiquei com ele na minha casa por anos, gente, com a culpa de desapegar, porque ele era desconfortável, ele não me alegrava, ele só era lindo. Mas na hora que eu pensava em desapegar, eu falava, puxa, mas eu paguei muito caro nesse sapato. Eu não posso doar, eu não posso dar fim nele. E por fim, gente, esse sapato ele foi, acho que num bazar que nós fizemos aqui, eu e a Rose, foi vendido assim a 10, 15 reais, novíssimo. Então, concordam comigo que essa questão do paguei caro demais pode ser algo que atrapalha ali na hora do desapego. Segundo tópico, ganhou numa ocasião importante. Às vezes você ganha algo de presente, no momento que você ganha, você já sabe que você não gostou.
Pode acontecer, gente. Às vezes o presente que a gente dá pra outra pessoa não é tão assertivo assim, né? Às vezes a gente escolhe pelo nosso gosto e não é o que a pessoa gosta. Então, de repente, quando você é presenteado no dia do seu aniversário, aniversário de casamento, às vezes o marido dá um presente errado, né? E você fica com aquilo ali, não faz sentido. Eu ganhei uma blusa do Agostinho uma vez, vou contar aqui. Ele quase não erra em presente, gente. Posso contar nos dedos, assim, todos esses anos, quando ele errou em presente. Ele sempre acerta, tamanho de calça, blusa e tal. Mas, há 3 anos atrás, eu tinha emagrecido bastante. E ele foi lá e comprou uma blusa de aniversário pra mim, e a blusa ficou grande. A blusa era linda, e a blusa ficou grande. Lembra disso, querido? Uma blusa branca, lá da Tuarém. E aí eu falei, não, querido, como ele sempre acertava, eu falei, eu vou dar uma chance pra ele, né? Eu falei, não, querido, eu não vou trocar não, eu vou mandar na costureira e vou pedir pra diminuir as alças, porque ela era de alça larguinha, assim, e vou fazer um ajuste aqui e vai dar tudo certo. Gente, a blusa foi pra sacola da costura e ficou. E eu já doei a blusa, com etiqueta. Eu te contei, Gu? Ele nem sabia, tô sabendo agora. E eu doei a blusa. E ela ficou aqui em casa 3 anos, porque eu sentia culpa de doar a blusa, eu não levava na costureira, mas eu também não queria doar porque quem deu foi o Love. Poxa, ele me deu de presente de aniversário, vou doar. E a verdade é que não fez sentido pra mim aquele presente. Querido, eu gostei, tá? Mas não deu certo. Então, bonitas, vamos analisar e usar aquela frase. Faz sentido pra mim hoje, tá? Eu tenho uma estratégia pra vocês aí, ó. Se vocês têm algum presente que vocês ganharam numa data especial, tá? De aniversário, dos namorados, enfim, Dia das Mães, ganharam. E não fez sentido esse presente, você não gosta. Se é uma roupa, você põe no corpo e tira, não te alegra. Você vai lá, põe a roupa, tira uma foto e posta nas redes sociais. Todo ano vai vir a lembrança daquela foto. A pessoa que te deu vai ver a foto. De ano em ano vai ter a lembrança daquela foto. E aí você pode doar aquele presente tranquilamente, se você não tiver como trocar, tá certo? De repente passou muito tempo, você não trocou. Faça isso e se libera disso. Desapega de algo que tá sendo um ladrãozinho aí na sua casa. Gente, terceiro tópico. Coisas que trazem boas recordações. De repente, algo que você comprou quando você fez aquela viagem que foi tão legal. Ou é um presente que você recebeu naquele antigo emprego, que o pessoal se reuniu, fez uma vaquinha, te deu aquilo. E você até usou. Eu não vou falar de coisa só que você não usou. De repente, você usou aquilo. Naquela época, fazia sentido. Hoje você tá mais cheinha. Hoje você não usa mais aquele estilo, você tá numa outra vibe. E aí não faz mais sentido você ter isso na sua casa. Você percebe que não te alegra nos dias atuais. E às vezes você fica ainda retendo essas coisas aí, porque elas trazem boas recordações. Vocês estão percebendo como são coisas que trazem um certo peso emocional na gente? Você fica ali pela culpa, pela gratidão, pelo carinho que você tem, porém você não usa, então isso se torna um peso sobre você. Quarto tópico, insegurança. O quarto tópico ele tem 2 coisas, né? Insegurança e egoísmo. Então vamos lá. Insegurança é o seguinte, bonitas, você vai lá e emagrece, faz uma dieta, muda a tua alimentação e emagrece 8, 10, 12, 15 quilos. E aí aquelas roupas que você tem, elas ficam deste tamanho. Aí você guarda. Você guarda por insegurança, porque você pensa assim, eu vou guardar, porque vai que eu engordo de novo. Quer dizer, então, você não tá seguro de que aquela conquista que você obteve, esse emagrecimento, que foi tão difícil, foi tão suado, de que você vai manter ele, de fato. Porque por insegurança, você vai guardar um monte de roupa, você vai ter que refazer o seu guarda-roupa, porque não adianta, eu emagreci bastante, eu sei como é que é. Você tem que ir lá e tem que comprar calça menor, blusa menor, porque fica feio aquelas roupas largas. Mas aí você não tá segura o suficiente dessa conquista que você obteve, e você vai lá e guarda essas roupas grandes. Aí a pergunta é, se você tá aqui me assistindo e de repente passou por um processo de emagrecimento e tá lá com um monte de coisa grande guardada, eu quero que você se pergunte, isso faz sentido pra mim? Poxa, esteja convicta das suas conquistas. Emagreceu, celebra o emagrecimento, vai aos poucos trocando as suas roupas, você merece. Mas agora é hora de pegar essas roupas maiores e falar, roupinhas, muito obrigada pelo tempo que vocês me abraçaram, me vestiram bem ou não, né? Mas agora vocês vão para outro destino, vocês vão abençoar outras pessoas, vocês vão para uma outra casinha e abre espaço para o novo na sua vida. Gente, egoísmo também está no quarto tópico. Eu quero ver se alguém vai se enquadrar nisso e vai ter coragem de assumir. Às vezes você tem algo aí que não faz mais sentido na sua vida, mas você não desapega por egoísmo. Eu não vou dar, é meu, eu não vou dar pra ninguém. Vocês são assim? Conta pra mim. Quero ver quem vai ter coragem de assumir isso aqui, hein? Gente, quinto tópico. Vive no presente como se estivesse no passado. Você tá no presente, mas vive como se estivesse no passado. Ou seja, você estudou na escola tal, do 5º ao 9º ano e guarda seus uniformes. Os seus filhos estudaram primário no colégio tal e você guarda esses uniformes. Eu guardava, gente, o uniforme das meninas, uma troquinha de cada escola de recordação. Olha como eu tinha essa coisa de apego ao passado, não era só com papel. E eu tava passando isso pra elas, porque elas também estavam em guarda mesmo, sabe? Depois eu fui entendendo, gente, pra quê? Elas vão passar por quantas escolas, quantos colégios? São 2 filhas, e quem tem 3, 4 filhos? Você vai guardar um uniforme de cada? Caderninho de escola. Eu tô com cadernos ali que eu preciso fazer uma nova triagem. Eu guardava todos os cadernos, todos os anos. Eu jogava uma outra coisa fora. Chegou uma hora, eu falei, gente, vai chegar um momento da minha vida, vou ter que alugar um cômodo, alugar um container, né, igual lá nos Estados Unidos, pra armazenar só caderno escolar. Vocês imaginam que os seus filhos, depois de casados, vão vir almoçar na sua casa no domingo e depois do almoço vocês vão sentar na sala e você vai pegar todos os caderninhos e relembrar a infância deles? Você acha que seus filhos vão querer isso?
Eu achava, gente, que eu ia vivenciar isso com as minhas filhas. Pensa bem, não faz sentido, tá? O que mais que vive no presente como se estivesse no passado? Roupa de gestante. Né? De repente você teve aquele monte de roupa de gestante, te serviu, foi ótimo, você já teve o bebê e você tá guardando aquelas roupas enormes que só servem pra gestante, porque você tá vivendo um novo momento agora, porém você tá preso naquela fase que você viveu anteriormente da gestação. Então, bonitas, vamos parar, vamos refletir sobre tudo isso e fazer aquela pergunta. Isso faz sentido pra mim hoje? Tá? E se a resposta franca que você se der for não, então tá na hora de dizer adeus pra essas coisas, tá? E dar um novo destino, tá bom? O Gu, pede pra trazer uma aguinha pra mim, ó. Eu esqueci. Então vamos lá, seguindo. Postura de negação. Isso é algo bem delicado. Eu quero entrar assim, nesse tópico de uma forma bem sucinta. A postura de negação, gente, na hora do desapego, vamos pensar aqui naquela mulher que estava lá com a sua gestação, tudo bem. Ela preparou o enxoval do bebê, ela preparou o quartinho do bebê, mas aí ela teve um problema na gestação e perdeu esse bebê. Quantas mulheres nós conhecemos que vivem esse luto, né, essa dor? Eu não consigo imaginar como é isso. Tive um problema na gravidez da Annalise, eu quase perdi a Annalise e tive que, do quarto mês e meio de gestação até o final, tomar medicação e fazer repouso absoluto. E só de pensar que eu poderia perder a Ana era assim, algo desesperador pra mim. Nós literalmente seguramos a Annalise, sabe? Então, obrigada, amor. Só um pouquinho. Secou aqui. Mas aí, gente, graças a Deus nós vencemos isso, né? Nós conseguimos segurar, nasceu no tempo certo, deu tudo certo. Mas quantas conhecidas, quantas pessoas a gente sabe que vivenciaram isso? E aí a pessoa passa por aquele momento da dor e do luto, porém ela entra num processo de negação. E aí sabe o que ela faz? Ela não desfaz nunca daquele quartinho, ela não desfaz nunca daquele enxoval. Tudo bem que tem casos e casos, de repente o médico liberou para que dali uns meses ela tente novamente uma nova gestação. Então assim, tem contextos e contextos, tá? Não vou generalizar. Mas eu quero dar um outro exemplo para vocês entenderem melhor. A perda de um filho. Né? De repente a pessoa tem aquele filho maiorzinho, criança, adolescente, e acontece uma fatalidade. E ela perde esse filho. Ai, gente, como mãe, só de falar nisso, imaginar, dói, né, na gente. E eu imagino que é algo tão sofrido para esses pais passar por isso, mas só que chega um momento que, apesar de toda a dor, do luto, do amor que eles tinham, das boas recordações, algumas famílias não conseguem desapegar daquelas coisas, não conseguem desfazer aquele quarto, não conseguem desfazer das roupas, dos pertences daquela pessoa, daquele filho. E eu até outro dia me ofereci para ajudar uma moça aqui de Cornélio que passou por isso o ano passado, né? E eu vejo a dor dela nas postagens dela. E eu falei, olha, eu vou te ajudar, porque ela não consegue mexer nas coisas da filha. E a verdade é que todas as vezes que a pessoa entra ali, não é que ela tem que esquecer, ela jamais vai esquecer aquele filho. Mas toda vez que ela entra e aquele quarto tá intacto, do jeito que o filho deixou no último dia de vida, aquilo gera nela uma dor muito profunda e um sentimento de que o filho vai chegar, que o filho só foi ali e já volta. Então tem muita coisa envolvida nesse tópico, gente, da postura de negação. Né? Em outros casos, a pessoa perdeu o pai ou perdeu a mãe e não consegue desfazer dos pertences da pessoa, das roupas, dos calçados, dos objetos, dos móveis. Fica aquela casa montada. Eu conheço pessoas que vão 1 ou 2 vezes por semana limpar a casa da mãe falecida, a casa vazia, toda mobiliada, toda equipada, como se a mãe ainda estivesse ali. Então isso é muito doído, assim, falar. Eu preparei esse conteúdo, falei, como é que eu vou falar isso, né? Porque talvez quem tá ali assistindo falar, eu tô vivendo isso, e eu não quero que vocês se sintam invadidos ou desrespeitados, tá certo? Mas eu quero que vocês reflitam que esse processo de negação do acontecimento, ele pode gerar em você um luto eterno. Ele pode gerar em você uma dor diária e eterna. Outro dia teve uma amiga nossa que eu vi na tela do celular dela, assim, no descanso de tela, a foto de uma pessoa muito querida que ela perdeu. E ela já tinha comentado isso comigo antes. Ela falou, eu tenho a foto dela ali no meu celular, na tela de descanso. E a tela de descanso, gente, é o tempo todo, né? O celular entrou em descanso, é aquela foto que você escolheu que vai aparecer. Então eu ficava o tempo todo ali. E aí outro dia eu tava junto com ela. E a hora que ela tava assim conversando comigo, o celular entrou em descanso e eu vi a foto, eu falei pra ela, por que você ainda tá mantendo a foto dela? Ela falou, é verdade, você me falou. Eu falei assim, olha, eu sei do amor que você tinha por ela e do carinho, mas você tem os seus filhos. Você pode muito bem se recordar dela fazendo um porta-retrato bonito com a foto dela e colocando no móvel da sua casa. Tá tudo bem. Você não tem que apagar a pessoa da sua vida. Você não tem que riscar, esquecer, não é assim. Mas se você coloca a foto dessa pessoa que se foi tão cedo ali no descanso de tela do seu celular, todas as vezes que o seu celular entrar em modo descanso, você vai ativar um gatilho. Você vai ativar um gatilho emocional. Todas as vezes que você olhar para a foto dela, vai vir dor,
luto, tristeza, morte, saudade. Você pode estar vivendo um momento ali super, de repente vem aquele gatilho, que é para falar assim, ó, lembra? Você tem, é isso aqui que você tem que sentir agora, porque ele vai trazer tudo isso à tona. E aí, naqueles instantes que a gente estava ali, ela falou, você tem razão, e ela mudou na hora a foto. E ela comentou comigo depois que isso fez muito bem, porque todos os dias ela vivenciava a dor do luto. Todos os dias ela passava novamente por aqueles sentimentos de perda. Essa postura de negação, ela também pode ser um dos motivos, um dos grandes desafios na hora de desapegar, tá bom? E o último tópico, a falta de tomada de decisões. Um exemplo que eu tenho pra vocês é o que aconteceu aqui recentemente. Eu postei aqui pra vocês, né? Sobre ter ou não terceiro filho. Vamos ter ou não vamos? Daí todo ano, o ano que vem, o ano que vem. Eu, tô ficando velha, tô perdendo pique, né? As meninas estão crescidinhas, estão independentes. A gente tá vivendo uma fase diferente aqui em casa. De poder ir pro mercado nós dois e elas ficam. Se você tem um novo bebezinho, tudo isso muda, né? Você tem que viver em função daquele bebezinho até ele fique maiorzinho, independente, igual os outros filhos. Então você coloca tudo isso na balança e essa decisão, essa tomada de decisão, gente, tava implicando em um desapego de coisas que eu tinha aqui, de um monte de coisa que eu tinha de bebê aqui em casa. Há anos. Isso foi pra casa da minha irmã, ela usou com a Maísa e depois retornou pra cá. E eu comprei caixas organizadoras, organizei da melhor forma possível. Só que chega um momento que se você não toma a decisão logo, você fica carregando aqueles objetos dentro da sua casa, você fica armazenando aquilo ali. E aí quando você faz a pergunta, isso faz sentido pra mim hoje? A resposta é não. Por que eu vou guardar roupas de bebê? Por que eu vou guardar roupa de criança na minha casa se eu não pretendo ter mais filhos, tá certo? Eu quero que vocês reflitam nisso, nessa questão do desapego. Coloquem para vocês essa frase, isso faz sentido? Se a resposta para essas perguntas for não faz sentido, então tá na hora de desapegar. E bonitas, como é que eu faço quando eu vou desapegar? O processo de desapego, ele não pode ser pesado, ele não pode ser ruim, ele não pode gerar em vocês um sentimento, sabe, de tristeza, um sentimento de perda, como se fosse assim, ai, tá aí no meu copo. Não, você não pode sentir dó daquilo. Pelo contrário, o desapego ele tem que gerar em você depois um alívio. Falar, ai, como eu tô me sentindo bem com isso, como eu tô mais leve. Essa foi a minha sensação essa semana quando saíram daqui 3 sacolas enormes de doação de coisas de bebê. Eu me senti leve, eu tirei aqueles organizadores enormes do meu quarto. Então o desapego, ele não é pra gerar nas pessoas esse sentimento de perda, esse sentimento ai, me ajuda, querido, lembrar uma palavra. Esse sentimento de era meu e agora tá indo embora, como se você estivesse realmente abrindo mão de algo. Se for importante e se fizer sentido, isso merece ficar, tá certo? Tanto é, gente, que quando eu sou contratada para fazer o trabalho de organização na casa de alguém, seja a área que for, primeiramente é feito o processo de desapego. Se o cliente precisa da minha ajuda, eu vou lá e faço todas as orientações e participo desse processo com ele. Mas geralmente eu dou as orientações e o próprio cliente faz. Por quê? Eu não tenho como ir na sua casa e fazer o desapego para você, porque é algo muito pessoal e só você sabe responder para você mesmo se aquelas coisas fazem sentido ou não. Assim como na minha casa, não tem como vocês virem aqui bonitas e falar assim, Eliane, esse copo tá na hora de você desapegar, esse caderninho também tá na hora de você desapegar. Não tem como uma terceira pessoa fazer isso, tá? Isso é muito pessoal. Então, façam o desapego na casa de vocês. Se vocês tiverem dúvidas, venham me perguntar. As pessoas que têm assistido os vídeos aqui, que têm seguido as orientações que eu dou, todo o passo a passo do desapego, elas têm aplicado isso na casa delas e tem feito uma grande diferença, tá? As clientes que eu tenho ido atender depois que elas fazem o processo de desapego, outro dia até o próprio marido falou assim, nossa, mas ela tirou um monte de coisa daqui, hein? Eu fiquei surpreso. E o tempo todo eu perguntando para essa cliente, né, à distância, assim, você tá bem nesse processo? Porque todas as noites ela fazia uma etapa, né, eu ensino a fazer por etapa. E eu sempre perguntava, como é que você tá se sentindo? E ela falava, eu tô gostando, tá sendo muito legal, eu tô gostando de passar por isso. Então é isso que o desapego tem que gerar na nossa vida, tá, gente? E não o contrário. Então façam aí que seja um sucesso na casa de vocês, na vida de vocês, e vocês vão perceber como a gente fica mais leve, como as coisas fluem melhor, como a gente abre espaços para coisas novas, como a gente consegue acomodar melhor as coisas que a gente já tem em casa. Passam por ambiente. Eu vou trabalhar, Eliane, a minha cozinha. Então faz na cozinha, olha os seus utensílios. Fala, poxa, onde é que eu sirvo a salada toda vez? Eu sirvo sempre na bacia vermelha ou na bacia branca. Escuta, e aquela baixela de inox que você tem? E aquela Marinex de vidro que você tem? Então, ou você tá guardando errado, num lugar inacessível e por isso você usa sempre os mesmos, ou aqueles que você não está usando, eles não fazem mais sentido, tá? Ou até uma terceira opção, você tá usando coisas velhas, priorizando coisas velhas que tá na hora de dizer adeus, e você tem coisas bonitinhas que você poderia estar usando para servir essas saladas e estão lá só juntando poeira. Então, gente, nós temos que
sabe, olhar com esses olhos para as nossas coisas e responder de forma consciente. Isso faz sentido para mim? Se faz, fica. Se não faz, tá só entupindo os armários da cozinha. Então, bonitas, façam aí também, tá bom? A Carla disse que usava coisas velhas e guardava coisas boas para visitas. Então, aquele velho hábito. Para família, toalha rasgada. Para visita, toalha bonita. Então, a gente tem que realmente ter na nossa casa tudo o que pode estar em utilidade. Se a sua visita vem e você não põe aquela toalha manchada na mesa porque é visita, me responde por que a sua família merece a toalha manchada. Responde isso pra você. Mas os meus filhos, meu marido, então eu tô dizendo que eles merecem o pior? Então, bonitas, não faz sentido. Assim como não faz sentido a roupa velha, o sapato velho, porque nós merecemos sempre o melhor. Venho em breve conversar mais com vocês, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau.